A Polícia Federal acaba de atingir um dos maiores negócios ligados a Edir Macedo e o prejuízo já passa dos 600 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Por trás dessa operação existe uma investigação que envolve suspeitas de fraude contábil, maquiagem financeira, manipulação de balanços e até comparações com o escândalo bilionário do Banco Master. E como sempre, quando o nome de uma das figuras mais influentes do Brasil aparece no centro de uma investigação desse tamanho, é preciso separar os fatos dos boatos. No vídeo de hoje, você vai entender exatamente o que a Polícia Federal descobriu, qual é a ligação de Edir Macedo com o banco investigado, por que mais de 670 milhões de reais foram bloqueados, o que dizem as autoridades, qual foi a defesa apresentada pelo bispo e por que essa operação pode colocar em risco um negócio bilionário que já estava em andamento. Será que essa é apenas uma investigação envolvendo administradores do banco ou o império de Edir Macedo pode enfrentar a sua maior crise dos últimos anos? Vamos conferir nesse vídeo aqui. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Edir Macedo ele construiu um verdadeiro império por meio da Igreja Universal do Reino de Deus. Ao longo das décadas à frente da instituição, mesmo cercado de diversas polêmicas, o seu crescimento foi tão expressivo que ele deixou de ser apenas um líder religioso para se tornar um dos maiores empresários do país. Sim, um pastor conseguiu comprar até mesmo uma emissora de televisão, a Rede Record, além de expandir seus negócios para diversas outras áreas. E foi justamente um desses empreendimentos que entrou na mira da polícia nos últimos dias em uma operação que resultou no bloqueio judicial de mais de 600 milhões de reais. Pelo que tudo indica, a situação pode se complicar bastante para o bispo. Edir Macedo investigado. O que aconteceu foi que na manhã da última terça-feira a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem, uma investigação que busca desarticular o suposto esquema de fraudes contra o sistema financeiro nacional envolvendo a gestão do Banco Digimais, instituição atualmente controlada pelo bispo Edir Macedo. O banco, na verdade, existe há bastante tempo. Ele foi fundado em 1981 em Porto Alegre com o nome de Banco Renner, criado pela própria família Renner. Ao longo dos anos, passou por mudanças no controle acionário e em 2020 foi reestruturado para atuar como banco digital, adotando o nome Digimais. Foi justamente nessa fase que Edir Macedo assumiu o controle total da instituição, comprando a totalidade das ações. Apesar disso, sua relação com o banco era ainda mais antiga, já que ele fazia parte do quadro de acionistas desde 2009, quando ainda possuía uma participação minoritária. Mas, voltando à operação, a ação mobilizou mais de 50 policiais federais que cumpriram 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. Além disso, a decisão autorizou a quebra dos sigilos bancários e fiscal dos investigados e determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que somados ultrapassam 670 milhões de reais. Pois é, foi deflagrada a Operação Miragem pela Polícia Federal ao longo do dia, que teve como alvo um suposto esquema de fraudes financeiras contra o sistema financeiro nacional, voltado especialmente ao Banco Digimais, que é de propriedade, como você disse, do líder religioso e empresário Edir Macedo. Mais de 50 policiais federais foram às ruas, cumpriram 9 mandados de busca e apreensão contra 10 empresas e 8 pessoas físicas, incluindo o bispo Edir Macedo. E, além disso, também foram autorizados o afastamento dos sigilos bancário e fiscal e também o bloqueio de bens, como você disse, em valores que ultrapassam os 670 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, toda a investigação começou a partir de relatórios elaborados pelo Banco Central do Brasil, que identificaram indícios de graves irregularidades na forma como a instituição financeira vinha sendo administrada. Foi a partir desses documentos que o alerta das autoridades foi acionado. De acordo com as apurações, existiria um esquema de manipulação sistemática dos balanços e das demonstrações contábeis do banco. O objetivo, segundo os investigadores, seria esconder a real situação econômico-financeira da instituição e fazer parecer que tudo estava dentro da normalidade perante os órgãos de fiscalização. Em outras palavras, a suspeita é de que os números eram maquiados para camuflar possíveis irregularidades e impedir que os rombos nos balanços viessem à tona. A suspeita é de que as fraudes tinham como objetivo transmitir ao mercado e também aos órgãos de fiscalização uma imagem de solvência que não condizia com a realidade do Banco Digimais. Ainda conforme a investigação, a prática teria permitido a supervalorização de ativos e a geração artificial de receitas que chegariam à casa das centenas de milhões de reais. A Polícia Federal também apura operações financeiras supostamente ilegais realizadas em benefício da empresa controladora do banco, além da possível falsificação e manipulação de informações inseridas em sistemas oficiais do órgão regulador. Segundo fontes da investigação, depois de adotar uma política de crédito considerada temerária, o Digimais teria comprado títulos de valor muito baixo e posteriormente feito uma nova avaliação desses mesmos papéis, aumentando artificialmente seus valores. Com isso, os balanços da instituição passavam a transmitir a impressão de que aqueles ativos possuíam solvência e lastro financeiro, mesmo diante dos prejuízos, evitando
uma possível liquidação pelo Banco Central. Em resumo, toda essa manobra teria servido para esconder a verdadeira situação financeira da instituição. Segundo a PF, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de créditos vedadas. Além disso, a Corregedoria também pretendia cumprir um mandado de busca e apreensão na residência de Edir Macedo. É mole, ó, aí ia ficar feio para ele, né? Porém, como o bispo não mora no Brasil, ele acabou escapando dessa. E a Polícia Federal pretendia solicitar mandados de busca e apreensão contra Edir Macedo, mas a ordem não avançou porque o líder religioso atualmente mora nos Estados Unidos. Apesar disso, o bispo teve o sigilo quebrado a pedido da PF. As investigações tiveram como base relatórios produzidos pelo Banco Central que identificaram indícios de graves irregularidades na administração da instituição financeira. Segundo a própria Polícia Federal, o Digimais teria repetido praticamente o mesmo modus operandi de fraude contábil e captação de recursos que colocou o Banco Master no centro daquele escândalo financeiro bilionário que vimos há pouco tempo. Proporcionalmente, o prejuízo seria menor, mas de acordo com as autoridades, o mecanismo utilizado seria bastante parecido. Entre as práticas apontadas estão a oferta de CDBs com rentabilidade elevada e proteção do FGC, além de uma maquiagem contábil que ajudaria a transmitir uma falsa sensação de solidez e saúde financeira da instituição. A Polícia Federal cita a emissão de CDBs com taxas superiores às praticadas no mercado como forma de obter liquidez e também vendas de carteira de direitos creditórios sem lastro documental. A PF lembra que em janeiro de 2025, Maurício Quadrado, que é ex-sócio do Banco Master, tentou adquirir o Digimais por meio da holding Blue Bank, mas a operação foi vetada pelo Banco Central. Em um outro paralelo com o Master, liquidado e investigado no Supremo Tribunal Federal, a polícia diz que os dois bancos utilizaram a garantia do Fundo Garantidor de Crédito como uma espécie de fiador de suas práticas. Ou seja, tanto o Master quanto o Digimais captavam recursos via CDB, que é o crédito de direito bancário, lembrando que, em caso de quebra, a conta seria paga pelas grandes instituições que financiavam o FGC. Além disso, segundo as investigações, o Digimais também teria realizado rodadas prévias justamente para inflar sua própria valorização, numa tentativa de aumentar artificialmente o valor de mercado da instituição. Uma investigação da PF aponta que o Banco Digimais valorizou o próprio patrimônio em mais de 10 vezes em 5 meses. O banco realizou rodadas contínuas de reavaliação para transformar uma compra de 71 milhões de reais em um patrimônio de 741 milhões de reais. Aliás, existe um detalhe importante nessa história. O banco de Edir Macedo estava em processo de venda. O BTG Pactual chegou inclusive a anunciar um acordo para adquirir o Digimais. A informação foi divulgada pelo próprio banco num comunicado enviado aos investidores. O valor da negociação nunca foi revelado, mas a conclusão do negócio dependia da abertura de uma janela para que outros interessados pudessem apresentar propostas concorrentes, conforme informou o BTG na época. Além disso, a operação ainda precisava da aprovação dos órgãos reguladores, entre eles o Banco Central e o CAD. Só que depois de toda essa investigação vir à tona, fica difícil imaginar que essa negociação ainda vá seguir em frente. Procurado pela imprensa, o Digimais informou que permanece à disposição para colaborar com as investigações. Em nota, o banco afirmou que reafirma seu compromisso com transparência e a conformidade regulatória e a plena colaboração com as autoridades competentes. Já Edir Macedo, por meio da sua assessoria de comunicação, declarou que não faz parte da administração executiva e também não participa da gestão operacional, financeira ou contábil do Digimais. Em nota, ainda traz outros esclarecimentos e aproveita para criticar parte da imprensa afirmando que, há décadas, o Bispo Macedo e a Igreja Universal são alvos de notícias falsas, tendenciosas e maldosas. Agora, se o bispo sabia ou não do que estaria acontecendo nos bastidores, isso é algo que as investigações ainda deverão esclarecer. Mas, pelo menos, de acordo com o que a Polícia Federal aponta até o momento, havia aparentemente irregularidades sendo investigadas dentro da instituição. E você acredita que Edir Macedo realmente não tinha conhecimento do que acontecia dentro do banco? E na sua opinião, quem deveria ser responsabilizado caso essas suspeitas sejam confirmadas? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.